Olá, amigos! Estou eu aqui nesse último respiro de Halloween com meu chapéu temático. Aliás, hoje é dia 2 de novembro, mas é o último vídeo que eu gravo, eu acho, com um cenário que essa semana eu espero desmontá-lo. Então eu vim aqui temática para conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de outubro, que hoje eu peguei para anotar no meu bloquinho, e gente, parece que tem uns livros que eu li há muito tempo atrás, não sei. O mês voa muito, mas ainda assim, parece que faz séculos que eu li os livros que eu li nesse mês, não sei porquê, essa sensação. O tempo tem passado muito rápido e a gente perde a noção dele, não é mesmo? Muito engraçado. Mas enfim, este mês temos um certo equilíbrio entre livros físicos que são meus e livros que eu peguei emprestado da biblioteca. Esse mês eu li menos e-book na realidade, então foi um mês mais de coisas físicas. Vamos lá, mais uma vez com um bloquinho, todo mês eu tô com um papel diferente, né? O primeiro livro que eu li em outubro foi O Rio que Me Corta por Dentro, do Raul Damasceno. Eu li este livro de um dia pro outro, eu já falei no vlog o quanto eu gostei dele, o quanto ele é uma mistura de alguns livros brasileiros que eu já gosto, como A Cabeça do Santo, A Palavra que Resta, e o outro eu esqueci, porque acho que eram 3 que eu tinha citado. Esse livro, eu acho que ele é A Palavra que Resta melhorado no sentido do final. Não que ele seja melhor que A Palavra que Resta, são livros um pouco diferentes, mas ele tem um final que dá um sabor, assim, sabe? É um final que não é trágico, e isso que me deixa feliz no livro. E apesar do livro ter sido curtinho, ele tem acho que menos de 200 páginas, acontece tanta coisa nele, tanta coisa com o protagonista, que você fica meio passada, assim. E é um livro que é narrado, que é escrito de uma forma um pouco mais experimental, um pouco em versos, e foi uma leitura deliciosa de fazer. Eu gostei muito de ter conhecido finalmente o livro que o Paulo Hatz tanto vende na internet. Eu acho que é tudo isso, acho que vale esse hype que o Paulo construiu ao redor do livro. Eu gostei muito de ter lido. Ele eu não li em e-book, mas sim em livro físico que eu peguei emprestado da biblioteca, porém já devolvi, então não deu pra mostrar nesse vídeo. A próxima leitura, As Irmãs Blue, que, como eu falei no vlog, eu li este livro porque eu ganhei dos meus amigos de presente de 100 inscritos. Eles fizeram uma surpresa pra mim e escolheram um livro físico. E eu falei, não, vou ler porque eu gosto de ler os meus presentes, e já li. Esse livro aqui vai contar a história de 4 irmãs, a Lucky, a Nick, a Avery e a Bonnie. Dessas 4 irmãs, a Nick morreu de uma forma um pouco trágica. Não foi suicídio, gente, ela só morreu em decorrência de uma escolha que ela teve, porque ela era uma pessoa doente, ela tinha endometriose, mas endometriose muito forte, e ela fez a escolha de querer ser mãe de forma natural, e isso acabou causando a morte dela, porque ela sentia muitas dores, e a forma de entorpecer essas dores gerou, então, a morte dela. E essas irmãs se reencontrando, porque cada uma meio que mora em um local, literalmente, na verdade, uma mora nos Estados Unidos, uma tá na Inglaterra, e a outra tá em Paris. Cada uma tem profissões diferentes, são muito diferentes entre si, mas elas tinham esse elo que as unia, que era a Nick. A Nick morava na casa da família, né? O apartamento que a família deixou, ela continuou morando. Então ela que era realmente o centro daquela família. Além disso, o livro vai trabalhar a relação não apenas das irmãs, que é o ponto principal aqui, mas também a relação dessas irmãs com os pais, né? O que aconteceu com essa família depois que a filha amada morreu, que a irmã amada se foi. Então, a Coco Mellors, eu já falei quando eu li Cleópatra e Frankenstein, que ela escreve Barraco de uma forma impressionante. Aqui também tem um momento em que rola uma treta, aqui bem mais pro finalzinho, e os sentimentos dessas irmãs são muito conflitantes, porque nós temos, por exemplo, a Avery, que é a irmã mais velha. Ela se sente culpada pela morte da Nick, justamente porque ela acabou assumindo esse papel de mãe dessas meninas, uma vez que a relação da mãe em ser mãe não é tão preto no branco, é uma coisa um pouco nebulosa. Eu não sei se ela... Eu não sei não. A mãe não, meio que não gosta muito de ter se tornado mãe,
e quando ela se torna a filha mais velha, acaba absorvendo algumas tarefas que, né, estão condicionadas ao papel de mãe. E ela se sente ainda obrigada a proteger as irmãs, que todas já são maiores de idade. A mais nova acho que tem 26 anos, mas a Bonnie tem 31 e a Avery tem 33, se eu não me engano. Então elas têm idades muito próximas umas das outras. E quem morreu foi a irmã, a penúltima irmã a nascer, né? Não foi a caçula, que no caso a caçula é a Lucky. E é um livro muito sobre relações familiares. Então, se você gosta desse tema como eu, você vai achar isso aqui um prato cheio. Se você gosta de brigas familiares, você vai gostar. Acho que um dos meus gêneros favoritos da literatura são tretas familiares, casos de família. Vamos estabelecer o nome desse gênero, casos de família. Esse livro, sem dúvida, é um deles. Tirar isso aqui que já deu, né? A próxima leitura, então, foi Príncipe do Vazio, do Léo Oliveira. Eu já falei muito desse livro no canal. Eu li muito rapidinho e eu falei pra vocês que tive alguns problemas com o livro, mas de modo geral eu gostei bastante. É um livro que me tirou um pouco do preconceito literário que eu tinha em ler fantasias nacionais. É o primeiro que eu leio, ou pelo menos é um dos primeiros que eu leio, eu não li muitos, pra ser sincera, sendo totalmente honesta com vocês. Eu gostei muito de ver a escrita do Léo, de acompanhar ele nessa jornada de lançar o livro, até porque eu fui no lançamento e foi muito legal. Aqui nós temos dois personagens, mas o protagonista é o Eros, né, que é um príncipe herdeiro de Colinas, que tá prestes a se casar e também perdeu os sentimentos, porque é isso que acontece aqui. E o Eros, óbvio, não quer isso, mas ele vai ter que passar por isso, porque é o dever dele como príncipe e futuro rei passar por essa experiência. E é um livro que fala muito sobre amizade, sobre amor, sobre escolhas, escolher quem você é e quem você não é, o que você quer ou não se tornar. É muito isso, assim. Só que eu queria mais. Esse livro, como vocês podem ver, ele é curtíssimo. Ele tem, gente, só apenas 267 páginas e, como eu disse, vou reiterar, gostaria que tivesse umas 350, 400 páginas. Eu espero que tenha um segundo livro, tá? Esse livro foi fechadinho aqui, mas ele deixou brecha para escrever alguma coisa em algum momento, então eu espero que tenha e que venha um pouquinho maior do que esse livro. A próxima leitura foi Rusbala, da Egana Dibarova, que é uma escritora nascida na Rússia, de pais azerbaijanos, e que aqui é um livro meio que autobiográfico, talvez, não sei se dá para colocar assim, mas a poesia, isso aqui é um livro de poemas, a poesia que a Egana escreve é baseada na vida dela, é baseada nos conflitos em que ela tem como pessoa em relação ao país que ela vive. Eu já falei isso no vlog, vou acabar me repetindo, mas a Egana, ela é uma pessoa que tem um conflito de identidade, né, assim como Robin em Babel, porque ela nasce num país, mas ela é de família originária de outro e, portanto, ela não é vista como uma russa, né, até porque a Rússia, ela tem muito mais... Não, na Rússia não basta você nascer lá para ser considerado russo. Você precisa ter sangue, se eu não me engano, eslavo, que não é o caso dos azerbaijanos. É muito engraçada essa palavra, eu acho. E é um livro escrito de forma bilíngue. A Egana, ela é uma mulher sáfica, né? Ela é casada com uma outra mulher. E isso resultou no fato de que ela teve que sair da Rússia recentemente, acho que em 2022, talvez, porque ela namora uma mulher ou é casada, se não me engano, e ela saiu da Rússia sem se despedir dos pais, pois ela é uma mulher LGBT, e no governo Putin isso não é muito bem visto, e ela, enfim, não se daria bem lá dentro, né? Obviamente, é um governo muito contraditório. E é um livro lindo, lindo, lindo. Eu acompanhei a entrevista da Maria Vagrova, que é uma das fundadoras da Arzevita. Não sei se vocês conhecem essa editora, mas é uma editora nova. É uma editora muito interessante, que eu tô maluca por todo o catálogo deles, pois eles publicam autores que estão fora do radar, sabe? Eles publicam russos, principalmente, mas não um Dostoiévski, um Tolstói, não. Eles publicam outros russos que não chegaram no Brasil ainda, e também alguns autores palestinos, do Oriente Médio ali.
daquela região ali, Eurásia, um pouquinho, e eu quero ficar de olho na editora. Esse livro aqui eu gostei muito. Vocês sabem que eu não sou leitora de poemas, mas conhecendo um pouquinho, ó, tem algumas anotações aqui, conhecendo um pouco do background da autora, o livro cresceu pra mim. Não só cresceu, como foi o que me gerou o interesse em ler Rusbala. E Rusbala significa criança russa em azerbaijano, que é como a Egana era chamada. Então, o próprio título do livro tem muito significado para a autora como pessoa humana e não como um CNPJ, vamos colocar assim. A próxima leitura finalizada em outubro, também não tenho aqui porque eu já devolvi para a biblioteca, foi Solanin, do Inyo Asano. Hoje eu publiquei o vlog em que eu li este mangá e foi um mangá muito gostoso de ler, apesar de que tem tragédia, tá? Porque você pede amor, tranquilidade e coisas fofas e você ganha depressão lendo alguns mangás. Mas é sutil, né? Eu acho que o que me deixa bem lendo mangás, pelo menos os poucos que eu li até hoje, é que acontecem tragédias, coisas até normais da vida, mas que são de uma forma muito sutil e a gente consegue acompanhar o personagem melhorando ou seguindo adiante depois de ter passado por aquilo. E Solanin vai contar a história, então, de dois jovens de 20 e poucos anos que acabaram de se formar na faculdade, que estão tentando ter um emprego estável, uma casa, pagar as contas, viver, basicamente, numa cidade tão grande e cara como Tóquio. Além disso, tem os dilemas da vida adulta. Será que o curso que eu escolhi fazer na faculdade foi o melhor? Será que esse lugar que eu tô trabalhando é a melhor coisa? Por exemplo, a protagonista, ela trabalha 8 horas na frente do computador e ela não vê satisfação nisso, ela não gosta das pessoas com quem ela trabalha, ela tem que pegar metrô cheio pra aturar esse tipo de pessoas. E isso é a realidade de muita gente hoje em dia, não é mesmo? Então foi por isso que o mangá me conquistou pra leitura e eu gostei muito. É um mangá muito rápido de ler, porque ele foi publicado originalmente como revista, né? Ele não foi publicado em volumes. E hoje, no Brasil, existem o volume 1 e o volume 2, que é a história completa, e tem também a edição única, que ambos são da LPM. Eu até falei que eu nunca tinha lido mangá da LPM, e a qualidade me surpreendeu, é muito boa, não é nem... Acho que eles não usam nem folha de jornal, eles usam algum outro tipo de papel um pouco mais grosso do que a de folha de jornal. Em modo geral, né, não vou falar da edição da editora, tenho que falar do livro, eu gostei muito da leitura, foi um respiro, porque, eu vou falar mais adiante, Babel sugou muito a minha cabeça, o meu cérebro, eu precisava de uma coisa mais leve no meio do caminho, e foi bom ter lido esse livro, esse mangá, essa semana. O próximo livro, gente, eu odiei, que é Rouge, da Mona Wad. Rouge é uma leitura do Clube do Livro da Jess Lendo, que nós escolhemos. Eu, inclusive, votei nesse livro, votei errado. Eu tive o prazer de entrar no Scooby e botar lá meia estrela, porque eu simplesmente detestei. A sinopse de Rouge é muito interessante. A gente tem uma protagonista, a Belle, que que mora no Canadá e vai aos Estados Unidos, pois a mãe dela morreu, então ela tem que lidar com o funeral, com as questões da mãe. Eram só elas, o pai dela não é mais vivo. A Belle é filha de uma mulher branca. Eu, se eu não me engano, não sei se ela é francesa, eu acho que a mãe dela é francesa. E de um pai egípcio, portanto, ela tem a pele escura, ela não tem a pele clara como a da mãe dela. E isso é um debate que vai ter ao longo do livro. A Belle vai pra casa da mãe e começa a ver umas coisas estranhas, tipo assim, tem um cara que é amigo da mãe dela, ou pelo menos ele diz que é amigo da mãe dela, que tá lá limpando as janelas da casa. E ela fica assim, gente, mas moço, o que você tá fazendo aqui? Aí ela resolve caminhar pelo local em que a mãe dela morreu, porque a mãe dela não morreu de doença, de velhice. Aconteceu um acidente, a mãe dela caiu do penhasco e morreu. Isso a gente descobre no primeiro capítulo. E aí ela vai andar pelo bairro, pelo lugar que a mãe dela morreu, ela vê umas coisas estranhas, ela acha os sapatos vermelhos da mãe que não cabiam nela, e magicamente esses sapatos servem, ela calça esses sapatos e começa a andar no bairro e encontra uma casa interessante. E aí alguém dessa casa conversa com ela e fala: ah, você é a Belle, a filha da fulana, sua mãe vinha muito aqui para encontrar o seu eu mais magnífico. E é basicamente um espaço de beleza, sabe? Um centro estético. Só que não tem cirurgia plástica envolvida, são só
pelo que eu entendo, né, foram só produtos e procedimentos, mas procedimento pode ser uma cirurgia plástica, enfim. E a Belle, ela é um pouco obcecada com skincare, com beleza, com maquiagem, porque constantemente ela tá no livro falando: estou almoçando enquanto eu assisto a fulana de tal. E essa fulana de tal é uma maquiadora, uma youtuber, é tipo assim, uma Nina Secrets. Não consigo dormir sem antes assistir um vídeo da Nina Secrets. E ela fala constantemente dessa mulher, e essa mulher faz uma rotina de skincare inumana. Ela passa sérum, ela passa creme, ela passa um creme só pro olho, um creme só pro nariz, um creme pro ouvido, um creme pra boca, enfim. E ela quer seguir esse tipo de rotina de skincare. Às vezes ela fala assim: putz, esqueci de passar meu creme hidratante antes de dormir. Meu Deus, a minha pele, como vai ficar? Então ela é um pouco obcecada, e ela trouxe essa obsessão da mãe, e ela resolve conhecer essa mansão que a mãe fez esses tratamentos, e assim, gente, coisas esquisitíssimas acontecem. Eu entendo que Rouge é um livro surrealista, então estão acontecendo umas coisas e o leitor, ele tá lá, mas é muito esquisito. Não chega a ser como realismo mágico, eu até pensei que seria um realismo mágico, mas a Belle, em vários momentos, ela não entende o que tá acontecendo, não faz parte da vida dela aquelas coisas. Então é um livro surrealista, eu só percebi isso porque eu tô assistindo também Twin Peaks e tem umas cenas de sonhos que são completamente fora da casinha, que eu não entendo. E o Rouge também é isso. Então, como o livro tem essas cenas, pra mim não funcionou. E eu falei, a Jess falou, e eu também concordo super, que é o tema que esse livro aborda, que é a questão da estética ao extremo. Tem também a autora pincela ali uma relação de que a pele branca significa mais beleza do que a pele mais escura. E isso como forma de crítica, obviamente, não é uma coisa que ela defenda, até porque a Mona Wade não é uma pessoa branca, ela é filha também de um dos pais dela egípcio. E só que foi surrealista demais, assim, ela viajou tanto na maionese que eu não consegui absorver o livro e eu detestei a experiência. Foi um livro que que foi arrastando o mês inteiro, assim, eu fui lendo nas metas, a Jess faz meta, e quando o livro tá bom eu leio no meu ritmo. Se o livro tá chato, eu vou lendo a meta semanal, e toda segunda-feira era uma tortura, porque eu tinha que começar e continuar a leitura de Rouge, sendo que eu queria ler qualquer outra coisa que era muito, muito melhor. Então, assim, gente, que livro ruim, eu não gostei da experiência, não recomendo a ninguém. Se você for ler, leia por sua conta e risco. Se você gosta de coisas estranhas e surrealistas, vai que é sua, basicamente. A próxima leitura é Babel, da R.F. Kuang. Esse livro aqui é o último presente de aniversário que eu tava devendo de ler, porque eu demorei muito pra ler esse livro, ele é muito longo, e foi presente do Jonas. Babel é um livro que tem um momento pra ler, tá? Porque eu ganhei ele em março e só fui ler em outubro, 7 meses depois, basicamente. E foi uma época boa pra esse livro, acho que eu li no momento certo, sabe? É um livro que, como eu disse, me sugou meu cérebro, sugou minha energia, eu parava pra pesquisar muita coisa, mas é um livro super fácil de ler, eu parava pra pesquisar porque eu queria mesmo. E aqui nós vamos conhecer o Robin Swift, um jovem que nasceu em Cantão, na China, perde a mãe, perde tudo que tem, basicamente, e é levado por um tutor inglês para a Inglaterra para estudar e entrar em Oxford. E depois a gente vai acompanhar a vida do Robin em Oxford, e ele vai se deparar com as contradições do sistema colonial inglês, porque esse livro se passa no século XIX. No século XIX? No século XIX. Mais especificamente ali nos anos de 1833 a 1840. E o Robin, ele vai estudar muito, vai conhecer algumas pessoas, mas ele não é muito bem-vindo em Oxford, porque ele é um menino amarelo, não é mesmo? Ele não é branco europeu. E ele vai começar a entender essas contradições e o quanto o Império, ele foi e é prejudicial para suas colônias, né, para a Índia e para a China especificamente, pois nós temos dois personagens que são de origem, além do Robin, que é chinês, a gente tem um amigo dele, o Rami, que é de origem indiana, e a Victoria, que é uma menina que veio do Haiti. É isso que a gente vai acompanhar basicamente. Não vou falar muito sobre Babel porque eu falei sobre ele hoje no meu vlog, então eu vou deixar para vocês assistirem o vlog de Babel, mas assim, excelente leitura, recomendo muito, mas recomendo que você esteja com a cabeça tranquila para ler este livro, pois ele vai exigir um pouquinho de você. E por fim, eu só vim fazer a minha prestação de contas da leitura de Oathbringer. Eu não li nada da Sylvia Plath esse mês, infelizmente, então Oathbringer tá aqui, ó, meu marcador já deu uma boa avançada.
Eu, então, li de Oathbringer 235 páginas, que me fez ir até a página 808. Então, eu avancei relativamente bem. Hoje, que é dia 2 de novembro, eu já estou na 874, então acho que a tendência é melhorar ao longo dos próximos 2 meses do ano, não é mesmo? E eu também tô conseguindo gravar o vlog de Oathbringer finalmente, depois de ter perdido milhões de partes. Vai ter um vlog em algum momento neste canal. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo de leituras do mês ou no próximo vlog deste canal. Deixa um comentário, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!